tá? Fica mais fácil, tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo bem aí, o slide? Não tá vendo slide ainda? Eu vou, hoje a gente vai falar de dois temas extremamente importantes e muito relevantes para a qualidade. Um é a igualdade de gênero e o outro é a igualdade racial. E aí a gente vai pegar esses dois temas e fazer um paralelo com os tratados internacionais. A gente ainda está na unidade 2, essa provavelmente não vai ser a última aula sobre a unidade 2. E aí, a partir da próxima, a gente vai começar os sistemas de proteção, né, sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Mas, nesse momento, a gente precisa terminar os principais tratados e aí relacionando esses tratados com os dois temas, né, que eu falei. E sobre a igualdade de gênero, né, o que é que a gente tem para falar da igualdade de gênero? Primeiro, a gente tem que lembrar que a igualdade tem a igualdade formal e a igualdade material. E aí elas são diferentes. Embora complementares, elas são diferentes. A igualdade formal é aquela igualdade da lei, né? Quando você diz que uma pessoa é igual a outra na forma da lei, sem privilégio, sem distinção. Já a igualdade material, você vai tentar, de uma certa forma, através de políticas, de normas, construir essa igualdade. Seria uma igualdade real, uma igualdade prática, que vai acontecer no dia a dia. Então, a gente percebe na questão do gênero que a igualdade formal seria, independentemente do gênero, todos devem ter os mesmos direitos e deveres. Então, seja do gênero feminino, seja do gênero masculino, você tem que ter os mesmos direitos e deveres do outro gênero. Mas será que isso ocorre na prática, né? Será que isso realmente é a nossa realidade, não só no Brasil, mas também em outros países? E aí eu trouxe algumas questões para compartilhar com vocês, né? A primeira é a desigualdade, né, na relação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas vezes a mulher, mesmo ocupando a mesma função, tendo o mesmo período, né, de tempo na empresa, fazendo as mesmas atividades, ela acaba recebendo menos que o homem, né? E ela também tem maior dificuldade de crescer na carreira. E aí eles dão, de certa forma, algumas empresas dão preferência aos homens, seja por causa da tão falada licença maternidade, porque eles têm essa visão muito preconceituosa de que um momento a mulher vai estar em licença maternidade e que isso vai atrapalhar o serviço. Oi, Cristina, boa tarde. Então, como eu ia dizendo, né? A desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres, ela é real, ela acontece, né? A gente sabe que tem mulheres e homens, né, na mesma profissão, então recebendo salários diferentes. E aí a ascensão na carreira também é diferente. O homem geralmente ele tem mais facilidade de subir na carreira do que a mulher, mesmo eles têm a mesma expertise e a mesma competência e capacidade. Acaba que isso é algo cultural, né, que está impregnado na nossa sociedade, infelizmente. Também trouxe outro dado, que é a questão de que a mulher ela tem menos acesso à educação. E aí eu trouxe a questão do Afeganistão, né, que agora o Talibã está lá, né, tomando posse do Afeganistão, e a partir desse grupo foi decidido que as mulheres elas não podem mais estudar, elas estão proibidas de estudar. E aí é como uma coisa vai repercutir na outra. A partir do momento que você priva a mulher de estudar, você também vai privar
consequentemente, que ela tenha uma melhor qualificação no trabalho, uma melhor oportunidade de ascender na carreira, que ela consiga um salário melhor. Então, uma coisa vai repercutir na outra. Tá conseguindo me ouvir, Lana? Melhorou? Pronto, eu vou ficar segurando. E agora essa mensagem. Obrigado por avisar, viu? Eu vou ficar segurando e aí facilita. Eu tenho essa mania de ficar gesticulando, mas vou segurar aqui os gestos. E aí, então, a mulher, ela tá sendo proibida de estudar, consequentemente, né, direito à educação, que a gente já viu, um direito de segunda dimensão, ela tá sendo privada desse direito. E aí outros direitos, porque a gente lembra que os direitos, eles são complementares, né? Se você ofende um direito, você, consequentemente, ofende outros. E aí ela também vai ser privada do direito ao trabalho. Outra questão também que afeta as mulheres é o acesso precário à saúde. E o exemplo que eu trouxe aqui é a questão da violência obstétrica, né, que acontece, infelizmente, bastante. E aí, durante a gestação, até mesmo no parto, muitas mulheres sofrem violência física ou até mesmo psicológica. E é um momento de alta vulnerabilidade, né? A mulher está exposta e ainda sofre algo brutal naquele momento. Então, é algo estrutural. E assim, é meio absurdo porque são algumas vezes mulheres praticando violência obstétrica contra outras mulheres. Eu já vi, e aí, né, um relato mesmo pessoal, de uma moça, uma adolescente que engravidou, e aí ela foi, no caso, né, passou pela gestação, e quando foi no momento do parto, ela disse que a pessoa que estava fazendo isso também era uma mulher, né, falou que ela teria que sofrer para aprender a não engravidar na adolescência. Pesado. E aí você vê um discurso desse, uma própria mulher que não vai resolver a situação claramente e que ainda é uma violência, né, contra outra mulher. Como isso está impregnado de uma certa forma, que o próprio gênero ele está, né, se violentando. E isso é realmente muito absurdo. Outra questão também que afeta bastante são as barreiras para entrar na política, né? A gente sabe, ou quem sabe vai saber agora, que existe uma cota de 30%, né, do gênero feminino nos partidos políticos. Então, você tem que ter 30% de mulheres em cada partido ou em cada candidatura. E aí o que acontece muito, né, em alguns partidos, ocorrem as chamadas candidaturas laranjas ou falsas, né? Eles colocam lá uma mulher X, Y, Z, mas na verdade elas não estão participando da campanha. Eles só estão fazendo isso para ganhar o fundo, né? Que é o dinheiro que vai lá, que vem do nosso dinheiro, que é para arcar com a campanha deles. Então eles colocam uma ou duas, três mulheres laranjas, e aí essas mulheres elas não fazem campanha, consequentemente elas nem vão ter oportunidade de conseguir aquele cargo de representar a sociedade, e os homens eles continuam tendo toda aquela verba para poder fazer a campanha deles. Então isso também é de certa medida algo que vai afetar a representatividade feminina, porque quando a gente vai olhar para o legislativo, existem mais homens que mulheres. Então tem essa dificuldade também. São homens fazendo normas, né, regulamentando a vida de mulheres. Então, na verdade, as mulheres elas também deveriam decidir quais são as normas que convêm ou não para elas. E aí, né, uma última questão polêmica que eu também trouxe é a desigualdade de gênero no esporte. E algo que me chamou bastante a atenção é a questão dos uniformes. Né, eu tinha partido na minha pesquisa, antes de, enfim, né, fazer o GED, eu tinha partido para a questão mesmo do futebol, aquela proibição da mulher praticar futebol, mas aí me chamou a atenção essa questão dos uniformes. São times de handball, certo? Que o time masculino ele pode usar um short e o time feminino ele usa uma espécie de suquini, que é um biquíni.
E aí, as mulheres elas são obrigadas a utilizar esse suquinho. Teve um grupo, e aí é mais antiga essa notícia, mas teve um time feminino que usou o short, que nem o do masculino, e disseram que se eles não, elas, né, no caso, não utilizassem o suquinho, elas iam perder por WO, né, por desistência. E aí elas ficaram naquela, a gente vai usar o suquinho ou não. Por quê? Porque esse suquinho você está objetificando a mulher. E muitas vezes elas vão sofrer assédio, e tudo bem se elas tivessem, por livre escolha, né, decidindo usar o uniforme. Mas não, elas estão sendo obrigadas. E aí está uma desigualdade até mesmo no uniforme. O homem ele pode usar o short, tá tudo bem. A mulher não, ela tem que usar exatamente o que a gente está pedindo, porque isso vai aumentar o público, mas ao mesmo tempo elas vão se tornar mais vulneráveis ao assédio. E elas vão ser objetificadas. Então isso são absurdos que vão se tornando algo comum, banal. E a gente deixa isso passar. E não era para deixar passar, né? Era para a gente se conscientizar. E principalmente as mulheres se unir contra esse tipo de comportamento. E aí também, né? As mulheres são mais afetadas pela questão do desemprego. Então, o índice de desemprego é maior no gênero feminino, e o gênero feminino é o que mais provém, ou seja, que mantém a casa, ela que coloca comida na mesa, e ao mesmo tempo é a que mais sofre com o desemprego. E aí vem a questão da educação, né, que também influencia nisso, porque ela é privada da educação muitas vezes. A informalidade, né, que ela não trabalha com carteira assinada, e aí é o único jeito que ela consegue de trabalhar, de conseguir a renda dela é informalmente, e aí ela vai e se submete a esse tipo de trabalho. E aí tem várias consequências, como a questão da aposentadoria, que vai ser mais difícil de conseguir, a questão de um acidente de trabalho, como é que vai ficar, porque ela não é seletista, ela não tinha carteira assinada, então não pagava previdência, ela não pagava INSS, e como é que vai ficar aquele auxílio, já que ela não tinha carteira assinada, mas ela estava trabalhando. Então, tudo isso são problemáticas. E sem falar da família, né? Porque se ela estava colocando a comida na mesa, né, da família dela, e ela sofre um acidente, ela não vai ter nem como manter aquela família. Então, não é só ela que vai ser afetada, é um grupo. E a questão do superendividamento, que é o que vocês vão ver no terceiro semestre, vai cair para vocês no projeto de extensão. Superendividamento. Que maravilha que a Deise colocou. Porque a Deise ela trabalha nessa área, então ela é maravilhosa, ela é um fenômeno nisso. E aí o superendividamento, ele tem uma questão, né, que a Cláudia Lima Marques fala, que também é uma outra estudiosa, assim como a professora Deise, que ela fala da feminização do superendividamento, né? As mulheres elas são mais afetadas pelo superendividamento, justamente porque elas provêm, né, a família, elas que estão trabalhando de maneira informal, e isso vai afetando o dia a dia, e isso vai causando superendividamento de muitas mulheres. Então, é uma questão que envolve o gênero feminino. E aí, dito isso, né, a gente percebe que existe uma dimensão cultural da desigualdade de gênero. Então, isso está impregnado na nossa cultura, como se a mulher ela tivesse, por exemplo, que, né, vai gerar os estereótipos, né? A mulher que tem que ser responsável pelo trabalho doméstico, a mulher que tem que cuidar da criança e dos filhos e dos idosos, das pessoas idosas, ela que tem que fazer esse serviço de cuidado. Então, são certos estereótipos que vão prejudicando e cerceando a liberdade da mulher, porque a mulher ela não pode estudar porque ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da família. Ela não pode trabalhar porque ela tem que fazer tudo isso. E aí isso é uma certa forma de tirar a liberdade de escolha do gênero feminino. Isso aconteceu bastante durante a pandemia, certo? Então as mulheres elas foram privadas, né, dos direitos, seja, enfim, essas liberdades individuais, elas foram cerceadas desses direitos, principalmente na pandemia, porque elas tinham que fazer uma tarefa doméstica, elas tinham que trabalhar, elas tinham que cuidar da família, elas tinham que cuidar da casa, tudo isso ao mesmo tempo, né? Enquanto a maioria dos homens, né, gênero masculino, não tinha toda essa responsabilidade. E a gente vai já ver como é que isso repercute, como é que isso é olhado nos tratados internacionais. Outra questão também que
dificulta essa ascensão da mulher, né, esse empoderamento da mulher, do gênero feminino, é o que eu já falei, a gravidez na adolescência, e aí vai, de fato, de uma falta de conscientização, um problema de poder falar sobre sexualidade, e aí isso vai causando, né, essa gravidez na adolescência, essa gravidez não planejada. As faltas de creche também prejudicam a mulher no sentido de que há um discurso que muitas mulheres gostariam de trabalhar, mas não tem com quem deixar as crianças, né, com quem deixar os filhos. Então, alguns levam a criança para o trabalho, porque é a única forma de conseguir trabalhar, ou outras nem trabalham, né? Ficam cuidando da criança, mas gostariam de estar trabalhando. Então, essa é outra problemática que precisa ser analisada. Fora o casamento precoce, né? Que também é outra questão que precisa ser verificada. A mulher, muitas vezes, né, adolescente, ela acaba tendo que se casar por alguma regra cultural ou social, ela entra num relacionamento onde ela não gostaria de estar, seja porque engravidou na adolescência e, novamente, né, é uma liberdade individual sendo prejudicada, sendo violada. Então, são vários direitos que eles são violados nesses tipos de comportamento. E aí, a desigualdade de gênero é um problema estrutural, como eu já falei, ele está enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura, nas nossas instituições. A gente pode ver, por exemplo, o judiciário, onde a maioria é do gênero masculino, o legislativo também já falei, maioria do gênero masculino, o executivo pouco tem líderes, né, do gênero feminino. Então, tudo isso demonstra que essa questão, essa desigualdade de gênero é, de fato, um problema estrutural que está ligado à cultura do nosso país e de outros países também. E aí não cabe mais ficar só fazendo esse discurso de igualdade formal, né? Que o homem e a mulher eles têm que ser iguais perante a lei, que não pode haver privilégio. É preciso concretizar essa igualdade, e aqui é onde entra a igualdade material. É você fazer uma política pública que realmente garanta, né, esses direitos para as mulheres, fazer normas que tragam a concretização desses direitos e garantias para o gênero feminino. Então, tudo isso precisa ser feito para concretizar a igualdade material, que é tão importante porque é a igualdade do nosso dia a dia. Então, a gente, de uma certa forma, precisa de ações que sejam, de fato, né, direcionadas para garantir a proteção e o empoderamento do gênero feminino, né? E aí, algo importante que o professor pode cobrar em prova é essa questão da discriminação positiva, que está muito ligado com a igualdade material. Você pode se discriminar de uma forma positiva. Se você percebe, por exemplo, que o gênero feminino está sendo prejudicado, né, em comparação com o gênero masculino, eles estão partindo de lugares diferentes, nada mais justo que o Estado, né, crie políticas públicas, crie normas, crie formas de garantir esse direito. Ou seja, o Estado está tratando diferente as pessoas. Mas por quê? Está tratando os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é algo para ser temporário. Então, até o momento que as mulheres não tiverem, né, equiparação, por exemplo, salarial, o Estado ele vai ficar intervindo. A partir do momento que a mulher estiver partindo do mesmo lugar que o homem na questão do mercado de trabalho, ele para de interferir. Então, essa discriminação positiva, ela é razoável e proporcional. E ela também é temporária. Então, isso pode acontecer e o professor pode colocar isso em prova também. Então, percebam que a discriminação positiva, ela ocorre para reparar, né, esses problemas, essa questão cultural, essa discriminação cultural, esse problema estrutural que vem acontecendo há muito tempo. E aí, a partir do momento que ele consegue sanar, ou pelo menos diminuir essa problemática, aí essa discriminação positiva, está todo mundo partindo do mesmo lugar e a gente pode falar de uma igualdade formal sem privilégio. E agora vamos para os tratados internacionais. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? O áudio tá ok? Tudo certo?
Obrigado, Lana. Então, vamos continuando. Então, em relação aos pactos internacionais, gente, eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque é como o professor vai colocar na prova. Não sei se vocês viram na V2, mas o professor ele tem uma maneira muito inteligente de cobrar o conteúdo. Então, ele não vai pegar aqui o artigo 3 ou o artigo 23 que eu trouxe aqui e pedir para vocês decorarem. Mas ele quer que vocês saibam interpretar, que vocês entendam qual a relevância desse artigo nas temáticas que a gente está conversando, né? Então, eu trouxe todos os artigos que ele colocou no slide para a gente conversar um pouquinho e aí, quando cair na prova, sei que vai cair na prova, vocês vão saber responder. Então, vamos aqui para o artigo 3º. Os Estados partes do presente pacto, ou seja, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, certo? Está aqui em cima, comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Então, justamente aqui, a gente pode perceber que parte de uma igualdade formal para concretizar uma igualdade material. Eles se comprometem a assegurar para os dois gêneros uma igualdade de direitos, tanto civis, que a gente pode falar de liberdade de expressão, a gente pode falar de liberdade de locomoção, liberdade de escolha, liberdade de religião, político, tanto votar quanto ser votado, a pessoa poder se colocar como candidato. Então, é para eles poderem gozar dos mesmos direitos, né? E aí o Estado que assinou aquele tratado, ele se compromete a assegurar esses direitos. Então, está previsto no tratado, sim, isso precisa ser concretizado. Então, aqui a gente vê, de uma certa forma, né, uma tentativa de concretizar uma igualdade material que a gente já conversou. O artigo 23, item 4, ele já fala o quê? Os Estados partes do presente pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidade dos esposos quanto ao casamento durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que asseguram a proteção necessária para os filhos. Basicamente, o que é que vocês precisam entender daqui? Eu até marquei, né? É assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades, né, dos dois gêneros no casamento. Então, o que é que a gente percebe na prática? Geralmente, o gênero masculino, o homem, ele tem mais direitos do que o gênero feminino, a mulher. E a mulher, entretanto, tem mais responsabilidade no casamento do que o homem, né? Então, a mulher, ela fica responsável de cuidar do filho, ela fica responsável, muitas vezes, de cuidar da casa, e o homem, ele fica gozando dos direitos que ele tem. E aí não tem essa, né, paridade de armas. A mulher, ela tá sobrecarregada com as responsabilidades, e o homem, ele tá lá sobrecarregado com os direitos. E aqui a gente percebe que tem um pacto que visa construir essa igualdade, justamente porque a sociedade internacional sabe que isso acontece e que isso precisa ser combatido. Então, no casamento, a mulher ela tem que ter os mesmos direitos que o homem e o homem tem que ter as mesmas responsabilidades que a mulher. Não é só a mulher que tem que cuidar do filho, por exemplo. Exatamente, é uma verdade, porque o pai, queira ou não, ele tem menos responsabilidade, né? A mãe, por exemplo, se o filho ou a filha não tem aula, ela tem que dar um jeito de cuidar da criança. Se a pessoa que cuida daquela criança não aparece, é a mãe que tem que se resolver ali. O homem, ele nem pensa em faltar trabalho, não levar o filho, muitas vezes, né? Alguns até fazem isso. Mas geralmente é a mulher que tem que resolver, a mulher que tem que pegar o filho e levar para o trabalho. E aí muitas vezes a mulher é repreendida por fazer isso. E aí é interessante você falar isso, porque aconteceu no direito, né? Uma advogada estava fazendo audiência virtual, e aí ela teve que ficar com criança, a babá faltou, e ela teve que ficar com criança, e era um bebê. E aí no meio da audiência, o bebê começou a chorar. E ela foi repreendida pelo juiz. E aí o juiz disse que ela estava desrespeitando, né, a audiência, os trâmites. Gente, ela estava cuidando do filho. E ela não podia dizer para uma criança, um bebê, pare de chorar, porque eu estou aqui numa audiência. Então, para vocês perceberem como isso
realmente é uma problemática que acontece no dia a dia e que precisa ser combatido. Então está aqui no artigo 17, no item 2, que vem dizendo o quê? É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família. Então não é só o homem que tem o direito de contrair o casamento e a mulher simplesmente obedecer. A mulher ela também tem o direito de contrair o casamento, como não? Se ela não quiser casar, é um direito dela. E o mesmo de fundar uma família. Se a mulher não quiser ter uma família, tá tudo bem também. É um direito que está assegurado, está assistido para aquela mulher e que precisa ser respeitado. O artigo 17, no item 4, o que é que ele diz? Assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades, de novo, dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Então, isso aqui a gente já conversou. Então, a gente percebe que está sendo trazido tanto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como na Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? São dois tratados que percebem que a mulher, no casamento, né, na relação familiar, ela não tem essa igualdade de direitos. Ela, na verdade, tem mais responsabilidade e menos direitos. Então, você vê dois instrumentos internacionais, dois tratados internacionais, que estão tentando assegurar, de uma certa forma, né, essa igualdade de direitos e responsabilidades para o casamento. E aí eu trouxe aqui sobre a convenção, né, que é muito importante essa convenção, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Esse daqui é um dos principais tratados internacionais que falam da temática, né, de gênero, principalmente dos direitos da mulher e de como você pode prevenir, combater, tratar a discriminação. E aí, nessa convenção, o que, é que a gente percebe? Que a maioria dos países, né, que já conversou até sobre isso, eles fizeram reservas. E o que são essas reservas? Dizer que não vão cumprir determinadas regras. Então, você assina o tratado, mas você assina o tratado dizendo que não vai fazer isso ou aquilo. E aí acaba prejudicando, né, o objetivo do tratado. Porque é uma maneira de você assinar um acordo, mostrar que você assinou, não, mas o meu país ele assinou esse acordo que assegura para as mulheres certos direitos, mas você assinou com várias reservas, então isso daqui não vai se concretizar na prática. E aí a gente percebe que essa convenção, na realidade, ela é a que mais teve reservas, né, de todas as convenções que foram criadas. E aí as justificativas que foram dadas foi por motivos culturais. Não, minha cultura realmente, a mulher ela não tem os mesmos direitos que os homens. Mas como o professor fala muito, cultura é algo que vai mudando. Então você não pode dizer que a cultura inferioriza o gênero feminino. Isso pode mudar, isso deve mudar. Então é um argumento vazio. E aí também tem a questão da religião. Não, mas na minha religião a mulher tem que servir, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que ser realmente esse papel mais inferiorizado. E aí isso também não é um argumento que se sustente no Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito ele preza pela laicidade. Então o Estado ele não pode, de certa forma, estar se misturando com a religião. Então isso não é justo também ser utilizado como argumento. E aí a questão legal, né? Tem estados que na própria lei diz que a mulher não pode exercer os mesmos direitos que os homens. E aí justamente por essas três questões, ou principalmente por essas três questões, é que a gente percebe, né, que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres foi a que mais teve reserva até hoje. Então, é justamente por esses critérios. E aí teve até estados, países, que acusaram, né, a ONU de estar cometendo um imperialismo cultural. Não, mas vocês estão pegando a cultura do Ocidente, onde a mulher tem vários direitos, e querendo, né, colocar isso pra gente, que a gente cumpra de uma forma obrigatória. Isso não é justo. Isso é um canibalismo cultural. Vocês estão acabando com a nossa cultura. E eu repito, cultura é algo que muda. Se está prejudicando, pode ser mudado, né? Deve ser mudado. E a outra questão da intolerância religiosa, mas a gente também já conversou sobre isso, esse argumento não se sustenta porque a gente está no Estado Democrático de Direito, que deveria ser laico, e que a religião não deveria estar interferindo, né, nas leis ou nos direitos de um determinado grupo. E aí, menos mal, o Brasil,
ele assinou essa convenção sem fazer reservas. E a gente, pelo menos, tem isso a nosso favor, né? O Brasil, ele não faz parte desses vários países que assinaram essa convenção fazendo reservas. E aí a gente também pode falar da igualdade de gênero na convenção, né? A partir dos artigos. E aí o artigo 1º, ele fala, né? Repito, isso daqui é provável cair em prova. A expressão discriminação, o professor gosta muito que vocês tenham domínio do conceito. Então, o que seria discriminação contra a mulher? Segundo a convenção que a gente está falando aqui, significaria toda e qualquer distinção, exclusão, restrição baseada no sexo, baseada no gênero. Então, se você diferencia, né, o homem da mulher, se você exclui a mulher pelo fato de ser mulher, ou se você restringe, né, o gênero feminino pela questão do gênero, isso é discriminação. Então, se você, por exemplo, não permite que a mulher estude, você está excluindo ela desse direito, é uma discriminação. Se você restringe o acesso da mulher ao mercado de trabalho, é uma discriminação. Se você diferencia homens e mulheres dentro de uma empresa, é discriminação. Isso tudo está no artigo 1º dessa convenção, que deixa claro o que seria discriminar uma mulher, né? E aí também fala no artigo 5º, por exemplo, que o Estado parte, ou seja, aquele Estado que ratificou o tratado, ele deve tomar todas as medidas apropriadas para, ou seja, ele deve construir a igualdade material para modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, para alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias. Consuetudinárias seria práticas ligadas ao costume, né, daquela sociedade. Então, o tratado, por já perceber que isso é um problema estrutural que está ligado à cultura, ele diz que isso precisa ser modificado a partir do Estado. O Estado ele precisa conscientizar, né, a sociedade que homens e mulheres têm sim os mesmos direitos, ou deveriam ter os mesmos direitos, né? E isso precisa ser construído a partir de políticas públicas para alcançar, né, essa eliminação desses preconceitos, daqueles estereótipos que a gente até conversou, que a mulher tem que cuidar da casa somente. Se ela escolher cuidar da casa, tudo bem, mas quando ela não escolhe, isso é imposto a ela, isso não é certo, isso não é assertivo, isso precisa ser combatido. E aí ele também fala da questão, né, das funções estereotipadas de homens e mulheres, né? Essa questão de menino veste azul, menina veste rosa, menino pode ser mecânico, menina não. E aí tudo isso vai criando estereótipos que vão, de uma certa forma, cesseando a liberdade das mulheres, não só, mas também dos homens, se vocês forem perceber, porque coloca o homem num papel que muitas vezes todos têm que seguir e alguns não querem seguir esse papel. Então, é restrição para os dois lados. E aqui no item B, ele fala, né, na linha B, maternidade como uma função social, né? O Estado parte, ele precisa entender que a maternidade é uma função social, é uma forma de você educar as pessoas, é uma forma de você contribuir com a sociedade, você criar, né, esse laço de solidariedade, fraternidade. Tudo isso vai, de uma certa forma, favorecer o Estado. E aí, por isso que a maternidade ela precisa ser vista como algo muito importante. E o reconhecimento da responsabilidade comum, de novo, de homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos. E aí, né, aquilo que a gente já conversou, o homem ele também tem responsabilidade e isso está em um tratado internacional. Isso precisa ser cumprido, né? Isso precisa ser colocado em prática. Está faltando colocar em prática, efetivar a palavra, a letra dos tratados ou da lei. E aí, né, outra convenção, né, a mesma convenção, o que ela trouxe foi o que ela não trouxe. Oi, Cristina, pode falar. Oi, Igor. É só para dizer que eu vou ter que sair agora, aí eu queria saber se posso chamar o minha matrícula. Pode sim, sem problema. Agradeço. Obrigada. De nada. E aí, continuando, né, essa convenção, ela prevê a adoção de ações afirmativas para a promoção da igualdade material, como a gente já viu, né, que é aquela discriminação positiva que pode cair na prova.
E aí, então, é possível você discriminar de uma maneira positiva, portanto, que seja temporário e proporcional, né, que seja preciso também, e a gente já viu que é necessário nessa situação. Porém, essa convenção, e aí o professor pode colocar isso justamente porque a prova de vocês vai ser objetiva, ele pode perguntar lá, o tratado, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Ele tratou da violência contra a mulher? E aí a resposta é não. A Convenção em nenhum momento fala sobre a violência contra a mulher. Fala da discriminação, explica o que é discriminação, fala de várias maneiras de você combater a discriminação, mas não fala nada sobre violência contra a mulher. E a partir disso, né, pelo menos no sistema interamericano de direitos humanos, surge a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. E essa sim vai tratar da violência contra a mulher. Então, repito, que isso é questão provável de prova. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né, que a gente conversou agora, que é uma convenção que veio da ONU, né, que é um sistema global, ela não trata da violência contra a mulher. Já a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ela vai fazer isso, né, pelo próprio nome que dá para a gente perceber que vai tratar da violência contra a mulher, e também é outra problemática que precisa ser combatida. Eu também trouxe aqui alguns artigos para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez com a convenção lá sobre a discriminação, a eliminação de todas as discriminações contra a mulher. Então, o artigo 1º diz o quê? Entender-se-á por violência contra a mulher. Então, de novo, né, você está definindo o que é violência contra a mulher. Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, aqui temos muitas coisas interessantes para analisar. Primeiro, violência contra a mulher é algo muito amplo. Ele pode ser baseado tanto em violência física, quanto sexual, quanto psicológica e até mesmo financeira. Então, tudo isso é considerado violência contra a mulher. Então, não é uma violência física, uma agressão, só isso que vai dizer que é violência contra a mulher. Né? A questão do estupro é uma violência sexual, e aí o marido, importante dizer, ele também pode estuprar a sua parceira se ela não quiser, aquilo ali não é consentido, por mais que eles estejam casados. Então, existe sim essa violência sexual. A psicológica, geralmente, é a que inicia, né? São os xingamentos, as injúrias. E aí, a partir da psicológica, que geralmente vai partir por uma agressão física, sexual, e depois provavelmente levar à morte. E aí tem toda essa problemática cultural, de que marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, tudo isso vai, de uma certa forma, né, interferindo nesses direitos que estão tratados em convenções internacionais e também na nossa Constituição e em leis também infraconstitucionais. E aí que, nesse artigo 1º, ele também fala tanto na esfera pública, tanto na esfera privada. Ou seja, essa violência ela pode acontecer na rua, pode acontecer no trabalho, mas também pode acontecer no lar. Então não existe essa questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O Estado ele pode intervir, a sociedade pode intervir, é um dever, na verdade, que isso ocorra, e isso não pode ser perpetuado, isso não pode ser permitido. Então essa violência tanto pode ser nesses dois âmbitos, certo? Boa tarde. Então, continuando. Aqui no artigo 2º, ele já fala, abrange a violência física, sexual e psicológica. Né? A gente já meio que conversou sobre isso. E aí essa violência, ou essas violências, elas podem ocorrer tanto no âmbito da família, né, no âmbito doméstico, dentro da casa, quanto elas podem ocorrer na comunidade, cometido por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode chegar a vir, inclusive outra mulher, vir a violentar, né? Ou causar qualquer tipo de violência, seja física, sexual ou psicológica. Como também pode ocorrer a partir do Estado. O Estado pode violentar o gênero feminino, seja de uma forma, né, por ação ou por omissão, porque ele também pode tolerar certas violências, como Maria da Penha. O Estado brasileiro ele permitiu durante muito tempo que aquilo ficasse impune e não deixa de ser uma violência contra a mulher, né?
E aí foi preciso chegar num órgão internacional, que é a comissão, que mais na frente a gente vai ver todo o cuidado que isso merece ser, né, feito, que foi preciso chegar a um órgão internacional para que o Brasil realmente se movimentasse e trouxesse direitos e garantias para o gênero feminino. Então, ela pode acontecer nesses 3 âmbitos, repito, no lar, na comunidade, ou do próprio Estado, ou dos agentes que nele ficam, né? Uma violência policial, uma violência de algum agente que faça parte do Estado. O artigo 3º também fala o quê? Né? Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública quanto na privada. Então, aqui é reforçando, né? Que essa violência ela não deve acontecer em nenhuma esfera, seja pública ou privada. Já no artigo 6º, a gente pode ver que o direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros, né? Ser livre de todas as formas de discriminação, e aí a gente volta lá para aquele tratado que a gente viu, que é a discriminação. Então, você não pode excluir a mulher pelo fato de ser mulher, você não pode restringir a mulher pelo fato de ser mulher, você não pode distinguir a mulher pelo fato de ser mulher, ela precisa ser respeitada, ela precisa ter uma igualdade, uma equiparidade de direitos e responsabilidades. Também fala aqui o direito da mulher a ser valorizada e educada, livre de padrões estereotipados de comportamentos e costumes sociais e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação. Então isso daqui se liga muito com o que a gente conversou, né? A mulher ela tem os direitos dela assegurados, ou deveria ter os direitos dela assegurados, e ela não pode estar submetida a essa questão de estereótipos, onde a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar das crianças. Isso ela vai fazer com a escolha dela. Se ela não quiser, ela também não é obrigada a fazer. E ela não pode ser inferiorizada, ela não pode ser o gênero masculino ele lidera melhor do que o gênero feminino, porque as mulheres elas são muita emoção e o homem é muita razão. Isso é absurdo. Então, tá aqui no tratado, isso daqui não pode ocorrer, né? É um direito assistido e garantido para o gênero feminino, né? E esse discurso é muito vazio, né? Porque a gente sabe que na realidade a mulher ela se torna mais racional do que o homem quando precisa ser. Então, continuando, essa mesma convenção, né, a interamericana, que é de um sistema regional interamericano de direitos humanos, o que é que ela fez de importante, né, e aqui é importante vocês também prestarem atenção. Ela trouxe essa dicotomia entre espaço público e privado, então aqui a gente precisa verificar a violência tanto no espaço público, na comunidade, no Estado, quanto no espaço privado, que é o espaço doméstico da família, né, no lar. Então, isso precisa ser analisado nos 2 espaços. A gente não pode privilegiar um em detrimento do outro, né? Tudo precisa ser equiparado. E aí, em algumas sociedades, por exemplo, a mulher ela é exclusivamente condicionada ao espaço doméstico. Então, a mulher não pode estudar, não pode trabalhar, não pode ter nenhum tipo de liberdade se não for com autorização do homem. E aí, como isso é prejudicial, né? E a gente percebe que isso vai de encontro, ou seja, é contrário a tudo aquilo que está nas convenções internacionais. E é por isso que muitos estados, né, fizeram reservas, porque eles não querem que isso se concretize. E é uma violência contra as mulheres, né? Enfim. E aí é preciso democratizar os espaços privados. Como assim? A gente viu a diferença entre espaço público e privado, né? Espaço público comunidade, espaço privado lá. Então, a partir do momento que a mulher, no próprio lar, sabe que tem os mesmos direitos e deveres, ou seja, responsabilidade que o gênero masculino, que a mulher, né, ela vai gozar de todos os direitos e deveres na mesma proporção que o seu marido, a partir do momento que ela entende isso dentro do lar, ela leva isso para fora. Então, se lá fora ela perceber que está sendo discriminada, ela vai ter voz e ela não vai aceitar aquilo. O problema é que isso já vem de casa, muitas vezes da própria família, porque isso está, né, enraizado na nossa sociedade. Então, a mulher é ensinada muitas vezes pela mãe ou pela tia, que deve ser inferior ao homem, que deve respeitar o homem, e aí acaba levando isso para fora, né? Então, se o chefe acaba assediando, ela acha que isso é normal, quando na verdade não é. E aí a gente já percebeu que isso é uma espécie de violação, uma espécie de violência que precisa ser combatida. Então, é preciso sim que a mulher ela tenha, primeiramente, né, esse espaço privado como um espaço de igualdade, como um espaço de direitos.
E aí a Constituição Federal de 1988, ela também trata dessa questão de uma forma meio implícita, né, no seu artigo 226, parágrafo 8º, que ela diz que a família, que é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o Estado ele deve proteger a família. E aqui tanto faz gênero feminino ou masculino, ele tem que proteger a família, essa instituição, né? E aí, no parágrafo 8º, ele diz, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E isso vai conversar com aquelas violências que a gente está aqui falando, que é a violência física, a violência psicológica, sexual e financeira. O Estado ele tem o dever de combater esse tipo de violência. E aí, depois, né, de tanta omissão, o Estado brasileiro ele criou a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, isso aqui foi uma das medidas, né, previstas na Constituição e concretizada por uma lei infraconstitucional que está abaixo da Constituição. Então, isso daqui é uma forma de garantir o que a gente conversou lá no comecinho, que é a igualdade material. Concretizar um direito da mulher que está sendo violentado repetidamente. Gente, sobre a igualdade de gênero, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar? Posso seguir para a igualdade racial? Pronto, obrigado, Luna Bia. Continuar então. Vamos lá para a igualdade racial. E eu pretendo também fazer, né, da mesma forma como eu tratei a igualdade de gênero. Eu vou trazer uns conceitos, depois a gente vai analisar as convenções e aí a gente finaliza, certo? E aí, quando for a questão dos artigos, que eu estiver tratando nos artigos, prestem bastante atenção, porque provavelmente é como o professor vai cobrar em prova. Então, igualdade racial, né, nos direitos humanos, como é que isso é tratado? Basicamente, a gente tem que puxar lá da história, né? Existem eventos históricos que ocorreram que até hoje repercutem nessa questão racial. A questão da diáspora africana ou a diáspora negra, né, que foi aquela escravatura, que vem lá dos primórdios, e muitas pessoas negras foram retiradas da sua terra natal para servir de escravos para outros estados, para outros países, para outras pessoas. E aqui foi algo realmente muito cruel, que feriu a dignidade dessas pessoas. A gente fala muito da questão da Segunda Guerra Mundial, como isso repercutiu internacionalmente, né, que trouxe os direitos humanos para a visão internacional, que teve a criação da ONU, mas a gente também pode perceber que aqui já havia uma violação muito grande de um grupo no que se refere à dignidade humana, certo? Essas pessoas elas foram agredidas em todos os direitos e isso já deveria ter repercutido de uma certa forma em questões internacionais, né? Em órgãos que fossem voltados para evitar esse tipo de, né, atitude, que isso se repetisse. Mas enfim, né, isso é uma problemática tão grande que eu nunca esqueço de um professor de história que ele falava muito que a questão dos navios negreiros, né, os tubarões eles mudavam uma rota por causa dos navios negreiros, por causa que os corpos eram jogados, as pessoas morriam, né, porque, enfim, não tinham uma dignidade, não tinha alimentação, não tinha condições ideais de vida, então essas pessoas morriam, né, na travessia, e aí os corpos eram jogados no mar, e aí os tubarões eles mudavam de rota para acompanhar o navio. Então houve toda uma mudança de rota, de cultura dos tubarões por causa disso, para você ver a quantidade de pessoas negras que morreram, né, a partir desse evento extremamente cruel. A gente também pode lembrar do colonialismo ou imperialismo, né, que são outros estados fazendo países de colônias e aí também escravizando certas pessoas, inferiorizando certas pessoas. Então isso daqui também repercute até hoje. A gente tem lá, né, eu tinha um dos órgãos da ONU é o Conselho de Tutela. Não sei se o professor vai falar sobre ele, mas o Conselho de Tutela, que é um dos órgãos da ONU, que está desativado, ele foi responsável no momento da descolonização, ou seja, país africano que era colonizado por um país europeu, quando ele sofreu esse processo de
descolonização, houve uma interferência do Conselho de Tutela. E o que é que o Conselho de Tutela queria fazer ou promover? Os direitos humanos naquele país, que esse processo de descolonização ele fosse feito respeitando os direitos humanos, todos os direitos daquelas pessoas, daqueles cidadãos, certo? E aí, não foi necessariamente isso que ocorreu em muitos países, infelizmente, e houve, na realidade, uma repulsa em relação à ONU, justamente porque os países africanos eles estão com o pé atrás em relação aos órgãos internacionais, porque justamente eles foram colonizados e eles têm essa questão cultural, essa questão de reparação que interfere que ele realmente acredite que um órgão internacional quer trazer direitos e garantias para ele. Então, que existe um órgão, né, internacional regional, que é o africano, que cuida das questões africanas, que está muito ligado com aquela teoria do relativismo, né, que é você proteger a cultura, né, e a cultura é que vai ditar o que são os direitos humanos. Cada cultura vai dizer o que seriam os direitos humanos. Mas, enfim, outro exemplo de questão histórica que repercute até hoje é o Holocausto. E isso está mais ligado com o grupo judeu. Também pode ser considerado uma raça, porque raça só existe uma raça humana, mas em questão de didática a gente pode separar. Então essa foi outra questão histórica que afetou muito um grupo racial, né? Essa questão de você inferiorizar um grupo por causa de sua raça, da sua origem, de onde ele veio, né? Isso é realmente bastante preocupante. E aí, paralelo a isso, também houveram teorias científicas ou pseudocientíficas e filosóficas ou pseudofilosóficas que defendiam que, né, aquele indivíduo, aquela pessoa não branca, ela era inferior. Ela não tinha a mesma capacidade de conhecimento que uma pessoa branca, ela não conseguia ter as mesmas desenvolturas de uma pessoa, no caso, branca, e aí ela teria uma inteligência menor. E aí acaba criando também uma hierarquização racial, é como se a raça branca, entre aspas, né, fosse superior, entre aspas, de novo, à raça não branca. Então, isso também repercutia na economia do país. Trazendo isso para o Brasil, a gente pode perceber que houve uma política escancarada que até hoje repercute, né? Porque as pessoas negras elas continuam sofrendo com racismo, ele não deixou de existir. Na verdade, ele está estrutural, ele está, assim como a desigualdade, a discriminação contra a mulher, ele está, de uma certa forma, impregnado em todos os setores da nossa sociedade, de uma forma muito velada, que também é muito preocupante. Mas, enfim, houve uma política de embranquecimento aqui no Brasil. Queriam, de uma certa forma, extinguir a população negra, porque diziam que a população negra ou indígena é que estavam trazendo essa falta de desenvolvimento para o nosso país. Então, o Brasil ele não conseguia se desenvolver, não conseguia crescer economicamente, porque a população negra e a população indígena estavam prejudicando esse crescimento. Então percebam como isso é cruel. E aí eles se colocavam a partir dessas teorias. Eles argumentavam essas teorias. Não, mas aqui tem essa teoria científica que diz realmente que o negro ele é inferior. E isso vai prejudicar. Então a gente vai transformar a nossa população em branco. Então, continuando, né, para finalizar essa questão, para a gente partir para os tratados. O racismo, na realidade, ele continua existindo e também é um problema estrutural, né, que está transpassando todas as instituições, né, da sociedade brasileira e de outras sociedades. Aqui mesmo a gente percebe, é algo muito perceptível, que a gente dificilmente tem um professor não branco. É muito difícil a gente ver um professor negro. E aí, como isso, né, acontece no nosso dia a dia. Então, por que a gente não tem um professor negro aqui na Unifor? Então, isso precisa ser analisado. Isso demonstra que existe, sim, um racismo estrutural. Certo? Enfim, então, o Brasil,
né, a partir de tudo isso, de toda essa problemática, ele também ratificou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, esse tratado veio da ONU, ele foi ratificado pelo Brasil e o Brasil se submete ao conteúdo dele. Lembrando, né, quando o país ele ratifica um tratado, ele está relativizando aquela soberania. Ele diz, não, a partir de agora, como eu assinei esse tratado, eu vou respeitar o que está sendo o conteúdo desse tratado. Então, o Brasil ratificou, ele tem que cumprir com o que traz lá no tratado de eliminação contra a discriminação racial. Paralelo a isso, a essa assinatura do Brasil, nos anos 60, né, foi percebido que houve um aumento das atividades nazifascistas, né, depois mesmo da Segunda Guerra Mundial, depois mesmo das atrocidades ocorridas com o Holocausto, mesmo assim, grupos, né, nazifascistas, eles acabaram ganhando espaço, principalmente depois dos anos 60, e isso também afetou, né, a raça não branca. E aí, alguns exemplos que eu trouxe aqui foram as políticas de segregação racial nos Estados Unidos, onde, por exemplo, a pessoa negra dentro do ônibus, ela tinha que sentar lá atrás, ela não podia sentar na frente, e caso, né, entrasse um branco e não tivesse mais lugar para aquela pessoa branca, a pessoa negra tinha que se levantar e ceder lugar para a pessoa branca. Né? Haviam bebedouros separados também, bebedouros para pessoas negras, quando tinha bebedouro para pessoa negra, e outros bebedouros exclusivos para a pessoa branca. Então, isso é uma forma de segregar e perpetuar esse racismo. O apartheid na África do Sul também é algo que a gente estuda bastante, que segue o mesmo raciocínio da segregação racial nos Estados Unidos, foi outra forma de discriminar, né, a população negra. E aí a gente pode entrar agora nos artigos da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E aí eu peço que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque é um conteúdo importante que provavelmente vai cair na prova. E aqui, novamente, já no artigo 1º, ele diz o quê? A expressão discriminação racial, de novo, ele define o que é a discriminação racial e tem a mesma lógica da discriminação contra a mulher. Significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então, aqui, basicamente, você distinguir, você diferenciar, você excluir, você restringir, ou você preferir uma pessoa por causa da raça, da cor, da descendência, origem nacional ou étnica, é uma forma de discriminação racial, certo? No artigo 1º, já no item 4, diz o quê? Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos. O que seria isso? Justamente aquilo que a gente falou da discriminação positiva, as ações afirmativas. Então, já no artigo 1º, item 4, o que é que ele diz? Olha, o Estado, ele criar uma política pública que privilegie a população negra ou qualquer outra população por questão de raça, cor, etnia, enfim, por qualquer questão dessas, não significa discriminação racial. Isso, na verdade, precisa ser feito. Então, aqui no próprio tratado está dizendo que isso não é discriminação racial. Então, isso é um argumento muito utilizado por pessoas que são, por exemplo, contra as cotas de pessoas negras em escolas, em faculdades. Enfim, nesse raciocínio, né, nesse argumento que eles trazem, é uma discriminação, porque você está tirando uma vaga de uma pessoa branca. Mas a gente percebe no próprio artigo internacional que isso não significa discriminação racial. Na verdade, é uma reparação, justamente por esses eventos históricos que eu tratei com vocês logo no começo. A população negra, ela não parte do mesmo ponto que a população não negra, a população branca. Então, isso precisa ser reparado. É uma responsabilidade do Estado, da sociedade, enfim, é uma responsabilidade nossa. Então, não posso querer que uma pessoa negra, né, tenha parte do mesmo lugar que uma pessoa branca em questão de faculdade. Aqui vai ser questão de meritocracia, é quem estudar mais. Mas enquanto uma pessoa branca muitas vezes consegue estudar,
bem direitinho, cumprir, frequentar a escola. Uma pessoa negra muitas vezes tem que trabalhar muito cedo, tem que cuidar da casa muito cedo, não consegue estudar, às vezes tem que estudar e trabalhar, e isso é muito cansativo. Aí o que é que fazem? Utilizam a exceção como regra. Não, mas teve uma pessoa negra que eu conheci há muito tempo atrás, que ela conseguiu essa vaga, ela não precisou de cota, e agora ninguém precisa por causa disso. Gente, isso é muito cruel e desnecessário. Não é por causa de uma exceção que a gente vai justificar a regra. A gente percebe que essas pessoas elas precisam, né, desse tipo de instrumento, e percebam que essa questão das cotas não é permanente. Ela é revista de tempos em tempos, justamente para verificar se já houve a reparação. Enquanto não houver a reparação, ela continua existindo. Então, não é uma discriminação positiva permanente, até porque a ideia é que seja temporária e que em algum momento, né, disso tudo, a pessoa negra ela parte do mesmo lugar que a pessoa branca. É esse o objetivo, certo? Que as pessoas tenham os mesmos direitos, que elas tenham as mesmas oportunidades. No artigo 3º dessa convenção, a gente pode ver o quê? Que os Estados participam, especialmente, condenam a segregação racial e o apartheid. Foi justamente o que a gente viu que estava acontecendo muito a partir dos anos 60. E comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob a sua jurisdição, ou seja, que ele tem o poder de julgar, ele tem a soberania, né, o seu território, todas as práticas dessa natureza. Então, aqui no Brasil, se começa a haver algum movimento de segregação racial, o Estado brasileiro tem a obrigação, e não só constitucional, mas também de um tratado internacional, de coibir, de proibir que isso aconteça. O artigo 4 diz que os Estados partes, artigo 4, né, diz que os Estados partes eles se comprometem-se a tomar as medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, educação, da cultura, da informação, para lutas contra os preconceitos que levam à discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e grupos raciais e étnicos. Então, na verdade, os Estados signatários eles têm que começar a conscientizar a sua população a partir de educação, a partir de cultura, informação, para que esses atos preconceituosos eles sejam extintos. E esses Estados eles precisam se comunicar entre si. Se uma política pública de um determinado Estado deu certo, ele conseguiu diminuir de certa forma a discriminação racial, essa política pública ela precisa ser repassada para os outros países. Eles precisam replicar aquilo, porque a intenção, de fato, é que a discriminação não ocorra em nenhum país, principalmente nesses países que são signatários da Convenção, certo? E aqui no Brasil, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial. Assim como a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, existe o Estatuto da Igualdade Racial. No artigo 1º desse Estatuto, a gente consegue ver o quê? Que essa lei, o Estatuto, ele é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos. Percebam, primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Então ele já está trazendo tudo isso daqui, essa somatória, que todos esses direitos eles precisam ser protegidos, e não só protegidos, mas também garantidos. Não é só você dizer que a pessoa tem um direito, é você efetivar aquele direito, fazer que no dia a dia a pessoa negra ela seja respeitada. É isso que tem que acontecer. Não é só você ficar falando isso em palavras vazias, certo? Então essa discriminação ela precisa ser combatida principalmente pelo Estado, mas não só por ele, né? A sociedade, né? O cidadão ele precisa também combater, não só o cidadão negro, mas também aquele não negro tem uma responsabilidade de combate à discriminação, ao preconceito. E aqui eu trouxe a questão das cotas para os cargos públicos, que a gente já viu que isso não é uma discriminação racial, na verdade é uma discriminação positiva que pode ocorrer durante um determinado período até que seja reparada nessa violação de direitos da população negra. E aí, nessa cota, 20% das vagas de concurso público da União são destinadas às pessoas negras. Isso é uma forma de você reparar essa violência histórica que aconteceu contra a população negra no Brasil. E aí, trazendo da Convenção Interamericana, que aqui já é um órgão regional, né, contra o racismo
na discriminação racial e as formas correlatas de intolerância. E aí é importante a gente saber que essa Convenção Interamericana, ela foi ratificada pelo Brasil com aquele quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que tornou essa convenção equivalente, né, a uma norma constitucional, ou seja, ela tem o mesmo peso da Constituição, certo? Então, essa Convenção Interamericana, ela está naquele mesmo patamar da Convenção que trata dos direitos da pessoa com deficiência, né? Ela está lá no topo da nossa pirâmide. E aí, o que é que diz o artigo 1º, certo? Então vamos prestar atenção aqui. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada. Gente, perceba, está muito relacionado com a convenção que fala sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. É a mesma definição. Você distinguir, excluir, você restringir ou preferir uma pessoa por causa da sua raça, cor de pele, enfim, qualquer questão seja ligada, né, à raça, isso é, na verdade, discriminação racial, certo? Aqui no finalzinho ele já diz que é que pode ser baseado: raça, cor, ascendência, a questão da xenofobia, né, esse preconceito contra estrangeiros, também se encaixa nessa questão. A origem nacional ou étnica, ou seja, você ter um preconceito. Eu vi uma notícia na Espanha, né, que uma universidade, acho que foi Espanha, não em uma universidade, eles estavam, alguns alunos, agindo de forma preconceituosa com os outros alunos de origem brasileira, né, aqueles alunos que fossem brasileiros. E aí eles estavam sofrendo esse tipo de preconceito. Então isso daqui é uma discriminação racial. Você, no caso, tentar de uma certa forma restringir os direitos de educação em um determinado país por causa da nacionalidade, né, daquelas pessoas que estão lá estudando, no caso os brasileiros, né, e infelizmente isso é muito comum. E aí, ainda no artigo 1º, já no item 2, discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, né, uma prática ou um critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para as pessoas pertencentes a um grupo específico. Digo que essa discriminação racial indireta é o que acontece bastante aqui no nosso país. É aquela discriminação velada. É você, por exemplo, não aceitar um currículo de uma pessoa pelo fato dela ser negra. Você tem lá a foto, né? Geralmente tem a foto da pessoa, vamos dizer, e você percebe que a pessoa é negra. E você, no caso, descarta aquele currículo justamente pelo fato dela ser uma pessoa negra. Ou numa entrevista, a pessoa se mostra extremamente competente, a pessoa certa para aquela vaga, mas, né, aquele que está entrevistando, o entrevistador, por ver que se trata de uma pessoa negra, ele não vai dizer: olha, você é uma pessoa negra e por isso a gente não vai te contratar. Ele vai dizer: olha, você não se enquadra no nosso requisito, você não se enquadra nessa vaga, quando na realidade, né, o que está acontecendo é uma discriminação racial, mas uma discriminação racial indireta, porque é velado, você não consegue ver abertamente, como lá na questão do apartheid ou da segregação racial, que era tudo muito em aberto. Aqui é uma questão mais velada e muito mais prejudicial, porque fica mais difícil de você combater. Também existe a discriminação múltipla ou agravada, certo? Que é tratada nessa convenção interamericana. Ele diz o quê? É qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios dispostos no artigo 1.1 ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais. Ou seja, como a gente viu aqui, né? Existe a discriminação racial por raça, cor, ascendência, origem nacional. Se você, né, discriminar uma pessoa mais de um desses critérios, é considerado uma discriminação racial múltipla. Então, você está discriminando uma pessoa porque ela é uma pessoa negra e, ao mesmo tempo, por causa da nacionalidade dela. Então, é um brasileiro negro. Isso está acontecendo muito no esporte. Não vou saber o nome do jogador, mas tem um jogador brasileiro em específico que está jogando em outro país e ele está sofrendo reiteradamente
discursos racistas das torcidas. E aí isso é uma discriminação múltipla ou agravada, porque vai da cor, né, e muitas vezes também da nacionalidade pelo fato de ser brasileiro. Então essa é uma discriminação muito cruel, né, porque ela soma os critérios. Então a gente já viu a discriminação indireta, que é a velada, a múltipla, que pega mais de um critério, e aí continuando. Ainda no artigo 1º, já no item 4. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo casual entre as características fenótipas ou genótipas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais de personalidades, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Então é aquilo que a gente viu lá no começo, né? Aquelas teorias, projetos de teorias, né, científicas, entre aspas, que dizia que a população negra ou indígena era inferior pelo simples fato de serem negros ou indígenas. Então aqui na convenção a gente já percebe que isso é racismo, certo? Isso não pode ocorrer e precisa ser combatido. E aqui ele continua também. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descrita nesse artigo são cientificamente falsas, ou seja, não têm validade para o campo científico. Moralmente censuráveis, não podem ser reproduzidas em qualquer campo ou meio de informação. Socialmente injustas, porque, enfim, né, tá desvalorizando um grupo e aquilo não é verdade, não existe essa superioridade ou inferioridade. E contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional que a gente já viu, né? Que não é do costume do direito ser discriminador e muito menos ferir a dignidade de determinados grupos. Já no item 5, né, do artigo 1º ainda, as medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação racial. Então é a mesma coisa que dizer que discriminação positiva não é discriminação racial, que pode ocorrer e que está tudo bem, que na verdade é uma reparação. Então a gente vê isso se repetindo no Estatuto, a gente vê isso se repetindo na Convenção que foi feita pela ONU e a gente vê isso agora na Convenção que foi feita no sistema interamericano. E aí, por último, né, para finalizar e liberar vocês, ainda no artigo 1º, já no item 6, ele fala o que é intolerância. Então, intolerância é um ato ou um conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Então, intolerância é justamente você não aceitar o diferente. Você é intolerante a partir do momento que você não aceita que aquela pessoa é diferente de você, e aí você começa, né, a tentar excluir aquela pessoa simplesmente pelo fato de ela não ser igual a você, ela não pensar igual a você. E isso é tipificado como intolerância na convenção que a gente está conversando, certo? E aí eu coloquei 2 vídeos muito interessantes sobre essas questões. Um fala sobre a igualdade de gênero, e aí ele vai tratar desses tratados de uma forma também muito didática, e o outro fala dos direitos étnicos raciais, da igualdade racial. Também fala sobre os tratados, certo? Então ele vai fazer essa associação entre os direitos e os tratados internacionais, certo? Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu agradeço a participação de vocês. Coloquem o nome e matrícula de vocês, e depois eu lanço a frequência. Mais uma vez, obrigado pela participação. E quem for colocando nome e matrícula pode sair. Obrigado a você, Vivi.